E aí, turma, tudo bom? É, é uma aula, né? Bem rápida. A gente vai só detalhar de como está sendo colocado. A gente já vinha trabalhando isso nas aulas presenciais, mas foi até bom a gente iniciar com isso. Por quê? Com essa iniciativa de fazer as videoaulas, eu só quero que vocês entendam o que foi que nós trabalhamos até aqui. Então, nós vamos fazer os vídeos em três partes, tá bom? Eu vou explicar os conceitos, depois eu vou gravar um outro vídeo explicando a segunda parte, que vai ser a nossa primeira parte dos conteúdos sobre os maias, e depois nós vamos para os astecas. Na próxima semana, aí nós teremos um vídeo que nós vamos falar sobre os incas e os tupis para encerrarmos de vez esse assunto. E nós já entramos com o assunto do que vai ser as culturas Mali, as culturas ali de Urubás e tal, que são de origem africana. Para entendermos tudo isso, o nosso processo de formação do povo brasileiro. Mas o importante é estudarmos primeiro de como a nossa América estava constituída antes das chegadas dos europeus. Tá? Então, sim, a Europa ela chega na América e nós já temos aí uma constituição de um povo, de uma história desse povo. Até antes disso, né, há alguns anos atrás, não era considerado esse momento antes da chegada dos europeus como história, era tida como pré-história, porque a história só passava a existir daqui da América a partir da chegada dos europeus. Por que essa diferença de história e pré-história? Quer dizer que antes, né, dos europeus, você não tinha uma sociedade, você não tinha uma civilização, você não tinha uma cultura, você não tinha religião. Então os europeus eles marcavam esse encontro dos povos americanos com todas essas questões. Aí os estudos, os arqueólogos, principalmente os estudiosos, começaram a debater essa ideia de que será mesmo que a América não tinha história? Aí com os achados, né, perceberam que aqui já tinha civilizações, já tinham sociedades, já tinham arquiteturas tão grandiosas como a Europa apresentava e o norte da África. Nós temos aí o Egito, por exemplo, né, ele está no norte da África e as suas arquiteturas, as suas pirâmides, elas são imensas, são extremamente grandes, que sobrevivem ao tempo. Então nós temos resquício dessa época. Até hoje não vai ser diferente com a cultura pré-colombiana. Só há uma diferença, né? Que com a chegada dos europeus a dinâmica dos grupos aqui muda. A história, sim, agora passa por um novo processo, onde essa entrada dos europeus começa até mesmo uma nova configuração do mundo. Então vamos entender que até o século XIV não se acreditava que a Terra era redonda, existência outras terras. Há fofoquinhas no meio historiográfico, ou seja, entre os historiadores, que os europeus já tinham conhecimento dessas terras, mas não eram interessantes para eles, ou eles desconfiavam, né, realmente se era possível chegar a essas terras ou não. Então a partir do século XV, né, que eles começam a investir já no finalzinho do século XV para o início do século XVI. Você vai ter não as descobertas, porque é um conceito que também está sendo de começar a ser descartado pelos historiadores, mas a chegada, a colonização de outros territórios, né? Então, para a gente entender um pouco mais sobre esses conceitos, eu vou mudar para a segunda tela, porque esse aplicativo ele não permite ir direto, e eu vou fazer o corte, e assim a gente vai estudar a partir dos slides. Todas as vezes que eu tiver a vontade de conversar mais à vontade com vocês, eu vou fazer o uso dessa ferramenta.
Ok? Então vamos lá. Deixa eu cortar aqui para a segunda tela. Foi e foi. Então nós temos aí as civilizações pré-colombianas, né? Percebam que eu estou aqui com o período de quarentena. Ela é uma aula destinada para os alunos do sétimo ano e foi preparada especialmente para vocês. Então, olha só, a história geral invoca com bastante veemência a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Até então considerava-se que o Velho Mundo desconhecia a presença de povos civilizados e desenvolvidos do Novo Mundo. Então, é o que eu estava explicando para vocês, né? O Velho Mundo, que ele não vai ter essa ideia de que esse Novo Mundo ele vai apresentar características da civilização, tipo códigos de ética, de condutas, de várias outras coisas como manifestação da cultura, né? Como os europeus entendiam o que seria cultura e assim por diante. Então, para os europeus, né, os habitantes desse velho mundo, os habitantes do Novo Mundo não eram civilizados. Esta visão, no entanto, é uma visão de muito eurocêntrica. Por que a gente chama essa visão de eurocêntrico? Porque o termo eurocentrismo está relacionado a você contar a história do mundo a partir da visão dos europeus, ou seja, dos colonizadores. Aí há um movimento agora dentro da historiografia brasileira que vai dizer que, aliás, não da historiografia brasileira, perdão, mas de uma historiografia, principalmente aqui na América Latina, que é necessário contar a história do mundo a partir dos seus campos, né, dos seus espaços de construção. Por exemplo, é necessário contar a perspectiva da construção dessa história a partir da América. Então, existiam povos civilizados, existiam culturas, existiam religiões, existia uma estrutura que pode-se dizer que era independente dos europeus ou não. Então, a visão eurocêntrica ela descaracteriza todo o aprendizado ou todo o conhecimento que esses povos no mundo já tinham. Então, eu botei aqui para vocês, né, que quando conhecemos a história a partir do ponto de vista dos pesquisadores europeus, e hoje nós, pesquisadores da América, já dissemos que não é o que a Europa fala sobre a gente, é muito mais coisas. Por quê? Qual é a visão que a Europa tem? De que ainda a nossa história ela só existe por causa deles, que antes de eles chegarem aqui nós não tínhamos ciência, não tínhamos cultura, não tínhamos religião, não tínhamos nada. Então, eles colocam um marco e nós agora fazemos um outro contraponto dizendo que nós tínhamos sim história, nós tínhamos culturas, nós tínhamos religião e agora é que eles, né, se apropriaram do nosso território e levaram as nossas riquezas e imporam para nós as suas culturas, os seus costumes, as suas religiões e assim por diante, né? Então veja que é um debate muito forte. Aí, no entanto, os registros históricos retratam a existência dos povos civilizados que já habitavam o continente muito antes da chegada dos europeus. Por quê? Porque para os europeus, né, não era interessante termos esses registros, porque a história deveria ser contada a partir deles. Então, tudo que foi produzido aqui, todos os documentos, a gente vai ver até mesmo quando estivermos estudando aí os maias e os astecas, que os europeus simplesmente quebravam as tábuas e os registros que contribuíssem para entender a história desse povo. Então, a ideia de dominação é criar uma sociedade sem memória, né? Criar uma nova história a partir desse ponto de colonização. Então a gente vai ver que é uma estratégia que vai funcionar. Ele funciona, vai haver resistência, muita resistência, mas por muito tempo acreditamos que a história da América só existiu
a partir da chegada dos europeus. Tanto que a gente tinha a ideia de que houve o descobrimento, né? Então é uma coisa que estava escondido, estava abandonado, não se tinha conhecimento, mas a partir de agora a gente diz assim, não, os europeus chegam à América a partir do século XVI, né? Final do século XV, início do século XVI, mas não há um descobrimento porque aqui já era habitado. Aí as chamadas pré-colombianas, as civilizações eram dotadas de sistema econômico e administrativo próprios, bem como cultura, hábitos e costumes característicos. Então a gente tem aí, né, toda a estrutura que vai apresentar o Egito, que vai apresentar os países, os estados nacionais e assim por diante, com suas cidades, seus sistemas de administrativos, suas classes sociais e assim por diante. Então veja, né, que o novo mundo ele não era tão diferente do velho. Agora há algumas coisas que a distanciavam, até mesmo porque o contato ainda não foi estabelecido, mas a gente vai ver que eram as mesmas praticamente tipo de estrutura. Aí entende-se por velho mundo o continente europeu, tendo em vista que as pessoas até o fim do século XIV desconheciam outros territórios fora da Europa, o norte da África e algumas regiões da Ásia, né? Na verdade aqui não é nem o século XIV, é o século XV, me desculpem aí o erro, né? Porque quando a gente vai fazer as contas, Colombo ele chega na América em 1492. Né? Então olha só, a gente está no século XV, não no século XIV. Aqui foi um erro meu, mas aqui é só um teste, já eu corrijo. Então entende-se por Novo Mundo os territórios descobertos da América do Sul, da África e alguns territórios da Oceania e da Ásia, né? Então esse Novo Mundo ele vai constituir essas ideias, até mesmo porque agora o sistema que vai predominar na Europa é o sistema mercantilista, então eles vão utilizar todas as riquezas dessas partes, né, do mundo, principalmente a América vai ser muito, e a Ásia eles vão ser muito explorados, e vai haver aí com outras regiões da Ásia o contato maior e a troca por especiarias. Então percebam o quanto vai ser importante a chegada desses europeus nessas regiões. Então o mundo se amplia. E não é só isso, o conceito de mundo ele se amplifica, né? Você vai ver aí as novas ideias agora da Terra ser redonda, que antes era plana, você vai ver aí da existência de outros povos, de outras línguas, de outras culturas. Então, olha só o leque a amplitude que as grandes navegações elas vão proporcionar. E nós temos aí, né, o que são esses povos pré-colombianos que eu estava explicando para vocês. Os povos pré-colombianos são assim chamados por terem vivido na América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então, mais uma vez, eu estou dizendo aqui, olha só, no século XV, não no século XIV, como eu coloquei anterior, mas no século XV você vai ver que há um marco, né, para a história tanto da América como da Europa, né? Então, para os povos que aqui estavam antes de Colombo, há um rompimento. Para as histórias, para os povos a partir da América, há uma reestruturação, né, de concepção. Então, nós temos esses conceitos. Então, a história da América ela é dividida entre antes Colombo e pós-Colombo. Já a história da Europa ela continua, né, porque é um processo de desenvolvimento, até mesmo da parte científica de lá. De fato, o termo contempla desde o povoamento original, ainda no período paleolítico, até a colonização europeia na Idade Moderna. Então a gente vai ver o seguinte, né, que essas civilizações, quando elas chegam aqui, os primeiros habitantes da América, eles chegam, vão entender que ele vai se basear pelo Estreito Ibérico. Outros estudos já dizem que é
foi feito através de cabotagem em várias épocas do período da história da humanidade, então não se tem uma data exata de quando esses americanos, né, eles chegaram às terras americanas, esses habitantes, mas o que se é concreto é que a partir do período paleolítico, onde eles ainda estavam ali nas pedras, né, utilizando as pedras como ferramentas, eles eram nômades, saíam para caçar, coletando frutos e assim por diante. Eles se desenvolveram, vão se desenvolvendo, vão construindo suas cidades até a chegada dos europeus, e assim se inicia uma nova fase na história da América. Aí nós temos aí, né? Porém, é mais utilizado para referir-se ao contexto das maiores civilizações. Então a gente temos o hábito de chamar aí os astecas, os incas e os maias como as grandes civilizações pré-colombianas, mas só que a gente vai ter aí vários dos povos como os mixtecas, os mutis, os canhares, os chipchás, os toltecas, olmecas, como vocês vão ver no tópico seguinte. Então são muitas coisas a ser estudadas, a serem contempladas, mas a gente fica mais com as civilizações clássicas, ao qual os estudos estão bem mais avançados, que são os incas, os maias e os astecas, e agora o livro de vocês trouxeram os tupis, que é relacionado ao nosso território brasileiro, né? Então, olha só, temos 4 povos a serem considerados por nossos estudos. E temos os documentos, sendo assim, destacam-se os povos que habitam as regiões da Mesoamérica, que ela vai estar no sul da América do Norte e entre o norte da América Central, né? Então vai ser uma região bem interessante de ser estudada nos próximos tópicos, porque a gente vai ver que vai ser região onde vai se desenvolver uma cultura, principalmente a maia e depois os astecas, e essa região ela vai ser bem interessante, bem fundamental para entendermos outros povos e outros períodos da nossa história. E nós temos aí, né, nós temos quem eram esses povos que habitavam a Mesoamérica: toltecas, olmecas, maias, mixtecas e astecas, e os Andes, né, que é incas, mutis, canárias e chipchás, que os Andes ele vai corresponder ao território, né, que ele fica aí no oeste do hemisfério sul, né, que ele vai cortar o continente sul-americano, né, a parte sul do continente americano. Aí documentos dão conta de grandes feitos registrados por estas civilizações. Os astecas, por exemplo, construíram a impressionante Tenochtitlan, atual cidade do México. Então, você vai ver que quando a gente estivermos estudando mais profundamente essas sociedades, a grandiosidade que eles vão empreender aqui. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, né, para vocês entenderem o que é esse processo. Então, a gente vai entender um pouco sobre essas histórias, né? Então, são muitos conceitos a ser analisado, e observem que os europeus se apropriam desses costumes ao que a gente está debatendo nessa aula, e a partir daí a gente tem os conceitos que vão ser utilizados pelos europeus da não civilização, até mesmo se eles chegam a criar, junto com a Igreja Católica da época, de que os habitantes aqui da América eles não eram eles não tinham almas. Então, quando a gente estiver estudando o processo de colonização, mais na frente, a gente vai debater com mais amplitude sobre esses povos, né? Sobre de como os europeus conseguem mostrar para a gente, para o pessoal que estão aqui,
na América que eles são inferiores e nós vamos comprar esse discurso de colonização até no século XXI. Né? A gente ainda está debatendo o tempo todo da independência que nós temos que ter em relação aos países colonizadores. E veja, né, que a gente debate, a gente fala, mas muito dos nossos hábitos, nossos costumes ainda estão direcionados aos grandes países, né, onde até as nossas histórias nós temos que estudar sobre o Egito Antigo, temos que estudar sobre a Grécia, temos que estudar sobre Portugal, temos que estudar sobre a formação da Europa e assim por diante. Então, os nossos estudos relacionados à América ainda são superficiais, sendo que nós temos aí aqui, né, vários estudos sendo produzidos em relação à história americana, mas pouco vai se debater. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou continuar essa aula, né, até terminar essa primeira parte e eu vou voltar para o slide novamente. Então, vamos lá. Então, onde é que estavam esses povos? Eu trouxe aqui para vocês os mapas para dizer, olha só, que os povos americanos no século XV, né, nós vamos ter aqui os esquimós, olha só, já ao norte, bem ao norte do continente americano. Aí nós temos os Nadenes, o Acaxi, Clay, nós temos os Iroqueses, né, os Shoshones, Sioux, os Apaches. Aí, só que nessa região onde eu estou circulando, a gente vai ter a Mesoamérica, que é um dos principais povos. Como está dizendo a vocês, existiam mais povos, mas as principais civilizações vão ser aqui os astecas e os maias, né? Então ele vai estar bem já na América Central, os astecas já pegando aqui o território entre a América do Norte e a América Central. Olha só, mais ao sul nós vamos ter os Chibchas, nós vamos ter os Arawakis, os Caribe, né? Então olha só, já no norte da América do Sul, já na Cordilheira dos Andes, nós vamos ter aqui os grupos Quichua, né? Vamos ter os Araucanos, nós vamos ter aqui os Tupis, e principalmente aqui nessa região, olha só onde os Tupis faz, do centro do Brasil, né? Do território brasileiro atual, mas no centro da América do Sul e vai até o litoral, mais ou menos de São Paulo, do Rio de Janeiro, assim por diante. No centro desse território aqui, mais ao lado, nós vamos ter a população Tchê e embaixo nós vamos ter os Guaranis. Então, olha só, essa vai ser a composição. Já nesse segundo mapa, as civilizações clássicas da América no período pré-colombiano, né, antes de 1492, nós vamos ter aqui os maias, os astecas, os maias e os incas, cortando toda a cultura dos Andes, né? Aqui eu detalhei um pouquinho para vocês sobre os povos indígenas no Brasil antes da chegada de Cabral, por volta de 1500, né? Então a gente vai ter aqui, olha só, em amarelo, os Tupis, nós vamos ter os povos Chês, nós vamos ter aqui os povos Cariris, né? Então, olha só que misturada. Ao mesmo tempo que você tem o Tupi aqui, você vai ter nessa região, você tem aqui o Chês, olha só, de amarelinhos. Os de vermelho aqui vão ser os tucanos já dentro da floresta amazônica, né, pegando. Aí nós vamos ter aqui os charrua, já no sul do Brasil. E vamos ter os outros grupos aqui no centro-oeste, né, brasileiros, então no centro-oeste brasileiro. Então olha só a diversidade de povos existente antes mesmo da chegada dos europeus. Olha só quanta cultura, quantos costumes, quantos povos a gente está lidando.
Eu trouxe para vocês a região da Mesoamérica, né, para a gente entender o que foi essa região. Entende-se por Mesoamérica um território que corresponde à parte sul da América do Norte e à parte norte da América Central, onde se desenvolveu algumas civilizações como os povos maias e astecas, né? Então, nós temos aqui, eu coloquei esse mapa, então, região total da América, da Mesoamérica, então a gente vai ver aqui, né, está toda de verde. Ao norte, o que hoje é o México, está aqui, ó, eu coloquei uma parte, olha onde estamos aqui. Esse aqui é o mapa atual, tá, gente? Só para situar. Então, ela corresponde a um pouco da parte da América do Norte e vai até um pouquinho mais da América Central. Aí nós temos aqui, no Nordeste, temos o Golfo México, tá aqui, muito importante, a setinha aqui indicando o Norte, né? E aqui ao Nordeste nós temos o Golfo México, onde também é o Oceano Atlântico, tá? Ele está mais ou menos aqui, olha só. Todos aqui é o Oceano Atlântico, né? Então essa parte que vocês estão vendo vai ser o Golfo México. Então nós vamos ter aqui ao sudeste, temos o Oceano Pacífico, né? Então tá aqui, ó, o Oceano Pacífico vai ser principalmente essa parte e assim diante. E ao sudoeste nós temos a América Central. Então olha só, tá, América Central, sul, sudoeste. Então, aliás, né, tá aqui. E mais abaixo nós vamos ter a América do Sul. Então, América Central e América do Sul. Desse lado, eu detalhei para vocês aqui os povos que estavam relacionados, né, à localização dos povos da Mesoamérica. Nós temos aqui o ocidente do México, vamos ter os povos Quichua, Chamela, Icha del Rio e assim por diante, né? Aqui, nessa partezinha azulzinha, nós temos o centro de México, né? Aí vamos ter onde estava concentrada principalmente a cidade de Tenochtitlan. Olha só, principal cidade asteca, ela vai estar colocada aqui. E assim por diante. Depois vocês dão uma olhadinha demais. Os povos maias vão estar já entre o Golfo México e o Mar do Caribe. Olha só onde ela está aqui. Os maias de verdezinhos. E nós temos o centro da América, né? A América Central aqui, ó. Que ele vai cortar tudo, ó, né? Honduras, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica e tal. Aí então vocês vão percebendo a cartografia de como esses indivíduos estão localizados. E por último é só, né? Por esse vídeo aulas, na próxima aula eu volto para falar sobre as principais civilizações pré-colombianas. Deixa eu cortar novamente para mim, para termos um último contato. Deixa eu ver aqui. Então, para vocês prestarem atenção, isso aí foi a nossa aula, o nosso resumo, foram muitos conceitos, só para recapitular, né? O Velho Mundo, qual a gente vai entender aí o período que corresponde à Europa. Por quê? Porque os europeus só entendiam, só compreendiam o que era o mundo deles, o que era os territórios conhecidos da Europa, o norte da África, que principalmente ali a região do Egito, da Numândia e tal. E nós vamos ter aí algumas regiões da Ásia. Né? Não é Numândia não, tá, gente? Me desculpem também. O termozinho foi porque eu esqueci. Então, aí a gente vai ver aqui o Novo Mundo é o que vai corresponder ao continente americano a partir do final do século XV, início do século XVI, ao sul, principalmente a parte do sul do deserto Saara, do continente africano. Nós vamos conhecer a Oceania e outras regiões da Ásia. Então, o mundo todo se expande, né? Na região da Mesoamérica vai ser o que vai estar localizado entre o sul da América do Norte e o norte da América Central.
e ela vai habitar, né? Os povos que vão habitar nessa região, elas vão ser as duas principais civilizações que nos interessa estudar, vai ser os maias e os astecas, sendo que outras culturas, outras formas também existiam nisso daí. E deixa eu ver o que mais é importante. Sim, o conceito do termo eurocêntrico, né? Quando a história se é contada a partir da visão dos europeus que nos colonizaram. E hoje há um movimento dentro da história que vai estudar a nossa história a partir do nós mesmos, né? E a partir da história dos povos americanos. E depois essas civilizações vão passar por transformações a partir da chegada dos europeus. Então a gente tem um marco nessa história. Antes Colombo e pós-Colombo, ao qual nós temos as civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas e tupis, né, que é com a chegada de Cabral, as civilizações pré-colombianas, e depois nós vamos estudar mais à frente a história colombiana da América, né? Vamos dizer assim, pós-Colombo, quando os europeus chegaram aqui, e aí o que aconteceu com esses povos. Então, isso está sendo dividido. No próximo vídeo eu vou voltar a falar sobre os maias.